Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde estiver. Seja no trabalho, seja em casa, seja no carro, seja onde estiverem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por estarem aqui a ouvir o meu podcast. Espero que gostem. Venho falar sobre crimes reais. Eu gostava de falar mais sobre crimes que não são muito conhecidos, porque isto realmente me interessa por as mentes dos criminosos, acho que é muito interessante. Por isso decidi criar este podcast, Misteriosos e Criminosos, para partilhar um bocado do meu interesse, para tentarmos perceber um bocado a mente dos criminosos, porque é que eles fazem isto. É algo que me fascina bastante. E pronto, por isso vamos lá. E pronto, este primeiro podcast que vamos fazer hoje é um caso muito antigo, mas que me interessou bastante. Porquê? Porque eu gosto de saber sempre casos antigos para saber como era a justiça na altura, mas sei lá como é que as mentes funcionavam naquela altura também. E escolhi um caso espanhol com fronteira em Portugal. Por isso também vai-se passar coisas em Portugal. E pronto, gostava de tentar falar sobre este caso. Não há muitas informações porque é um caso muito antigo. Mas tentei fazer o meu melhor. Por isso, vamos começar. Bem, este caso aqui é bastante antigo, então, como eu falei, ele retrata a altura de 1800, por isso ele nasceu em 1809, que faz 212 anos, não é? Mas os primeiros crimes foram cometidos há 178 anos, ok? Por isso eu queria mesmo tentar fazer este caso para sabermos a justiça na altura, saber como é que as mentes funcionavam naquela altura. Achei muito interessante. Eu pesquisei o primeiro caso de crime em Espanha e apareceu-me este, que é um dos mais famosos, por isso decidi fazer. Vamos experimentar, tentar ver como é que era a família deles, porque é que ele foi assim. Acho que não vamos chegar a uma conclusão, mas pronto, vamos ver como era. Acho muito interessante isso, ok? Bem, eu não queria revelar muito sobre este caso, ok? Por isso vamos começar e vocês vão entender a história ao longo do episódio, porque senão, se eu for falar agora o que se passa neste caso, vocês vão entender demasiado. Depois não tem piada nenhuma, eu não gosto disso. Eu gosto que vocês vão entendendo a história. Só quero vos dizer que é um caso antigo, um bocado violento, como sempre, que vai ser nestes casos, não é? Mas, bora lá! Ora bem, este caso é sobre o Manuel Blanco Roma Santa. O Manuel nasceu no dia 18 de novembro de 1809 em Ourense, norte de Espanha, fronteira de Portugal, que ele é mesmo muito perto de Portugal. Os seus pais eram Miguel Blanco e Maria Roma Santa. Não se sabe muito sobre os seus pais, não sei quando eles nasceram, se têm outros filhos, não sei. Não há muita informação porque é um caso de 200 e tal anos atrás. E pronto. O mais curioso é que o Manuel, na verdade, chamava-se Manuela, porque sempre se assumiu que ele era uma mulher. Mas depois, aos 6 anos, o médico descobriu que ele afinal era um menino. O que é que aconteceu foi que os médicos iam pensar que ele tinha um clitóris fora de o crescimento fora normal ou assim, então diziam que ele era uma menina. Mas afinal, aos 6 anos, o médico descobriu que ele era um menino e que afinal era um micropénis. Como eu já disse, não se sabe muito sobre a família dele, nem dos primeiros anos da vida dele, mas ele sabia ler e escrever, o que era muito raro naquela altura, e por causa disso pensa-se que ele veio de uma família rica. Ele era pequenino, media cerca de 1,37 m, pelo que foi descrito, era loiro e tinha traços carinhosos, por isso ele devia ser muito simpático, muito aberto às pessoas, toda a gente devia confiar nele, não é? E ele tinha muitas habilidades, era logista, alfaiate, carpinteiro e outras coisas, o que lhe valeu de muito, e lá está, pensa-se que ele era rico por causa de saber também essas coisas todas.
Depois, aos 21 anos, ele se casou com Francisca Gomes Vázquez, no dia 3 de março de 1831. Só que em 1834 ela morreu e nunca se soube a causa da morte, ou se ele esteve envolvido, não se soube nada, só se sabe que eles não tiveram filhos e que ela morreu, não é? E ele ficou viúvo muito cedo. Mas foi a partir daí também que tudo começou a mudar. Ele tornou-se vendedor ambulante, onde andava por toda a Galiza. Chegou a vir a Portugal também. Assim foi como ele conheceu as florestas e as montanhas, por onde ele tinha que passar. Na altura não havia carros, não é? Por isso, claro que era mais confuso. Ele tinha que andar muito, a caminhar. E pronto, por isso ele teve que arranjar outros caminhos mais fáceis e ia por as montanhas. E pronto, em 1843 ele cometeu o seu primeiro crime. Era um xerife, um polícia, pronto, de Lyon, que ia confiscar a loja onde ele trabalhava e também cobrar uma dívida. Os dois foram dar uma caminhada, um passeio, e o polícia nunca mais foi visto. Encontraram o seu corpo só desmembrado numa cidade próxima. E 14 meses depois ele foi condenado, por isso eles encontraram, souberam quem foi a pessoa, não é? Só que ele foi condenado a 10 anos de prisão e nunca apareceu. Por isso ele começou a fugir e começou uma busca e captura por ele. Entretanto, como fugitivo, ele instalou-se em Rebordachão, Ourense. Não sei se estou a dizer bem, mas pronto, vocês vão entender que eu digo muita coisa mal. Faz parte. Acho que vocês vão entender. E aí ele usou o nome António Gomes, com falso passaporte, e supostamente acho que o passaporte era português na altura. E foi aí que começou a ganhar a confiança dos moradores e a prometer estabilidade noutras cidades em qual ele acompanhava as pessoas, mas onde elas nunca chegariam. Ele, por exemplo, dizia, olha, vocês querem ir ali ou acolá, eu sei o caminho. E as pessoas diziam, sim, boa ideia, não sei o caminho, podes-me ajudar. Ele era 1,37 m, não fazia mal a ninguém, não é? Vamos lá com ele, que ele é uma pessoa muito de confiança. Pensou que era assim que as pessoas pensavam sobre ele e arriscavam a vida delas para ir com ele, que realmente confiavam nele, e ele aproveitava-se dessa confiança para, infelizmente, fazer o que depois mais tarde veio-se a saber. Então pronto, em 1846 ele encontrou uma mulher e disse a ela que sabia um sítio que ela podia ir para ganhar a vida melhor. Ela tinha um filho, então prometeu a essa mulher uma coisa e a mulher confiou nele. Era Manuela Garcia Blanco e a filha tinha 6 anos. Como ele dizia ser lojista e viajante, ofereceu para acompanhá-la ao seu destino e ajudar a instalar-se naquele sítio, não é? Então ela foi com ele e a filha, e algumas semanas depois, na altura não havia carros, por isso é que ela confiava nele, porque ele conhecia os caminhos, não é? E ele precisava de lhe mostrar onde é que elas iam se instalar, porque não havia táxis, não havia nada, né? E por isso é que ele se oferecia para ir com elas. As pessoas não tinham outra maneira que não se confiar, já estavam, a maioria das pessoas eram desesperadas por uma vida nova, ou solteiras, ou não sei, eram mulheres sozinhas, então elas confiavam nele. Depois ele voltou e disse que as tinha deixado bem localizadas na casa de um padre, para ajudar o padre, ou não sei, né? Então outras mulheres ficaram interessadas na sua proposta e a sua próxima vítima seria a irmã de Manuela, Benita. Ele começou a ir para onde estava a sua irmã e ela tinha um filho de 9 anos, então lá foram elas, só que elas não, ele e ela e o filho dela. Mas pronto, só que o problema é que ele também era muito inteligente. Ele escrevia cartas às famílias das vítimas a fazer de conta que eram elas e que estava tudo bem, que elas simplesmente queriam começar de novo a vida delas, e por isso ele não tinha como não saber se era verdade ou não. E pronto, mais vítimas verão depois, não é? Como é o caso de Antónia Rua, em 1850.
ela tinha uma filha bebé e fez isso com mais mulheres, só que as pessoas começaram a suspeitar porque é que ele começou a vender os bens materiais às vítimas. Não foi muito inteligente, claro, não é? Ele pegava nos bens das pessoas e ia vender, e as pessoas conheciam aquelas mulheres e viam ele a vender as coisas, diziam, porque que ele está com as coisas das pessoas, não dá para entender. Depois, outra coisa muito estranha neste caso é que ele vendia gordura e manteiga e começou-se a suspeitar que ele fazia isso a partir da gordura das vítimas. E isso é muito mau. Estou-me a rir, mas não tem piada. Mas não se sabe ao certo se é verdade ou não que a gordura é das vítimas. Só isto é... Eles pensavam, suspeitavam disso. E cada cidade onde ele passava fazia vítimas, por isso acabou por ser apanhado. Quando ele foi apanhado, admitiu ter matado apenas 9 pessoas, não são apenas 9, claro, 9 são muitas pessoas, embora o número exato nunca tenha sido conhecido, estima-se que tenha chegado a 17 vítimas. Mas, como eu disse, este caso é muito interessante. Porquê? Porque ele foi preso, então ele chegou a hora de ir ao tribunal, não é? Ele disse que tinha um motivo para tudo que ele fez foi por um motivo. Porque ele afirmou que sofria de uma maldição que o fez transformar num lobo. A primeira vez que isso aconteceu, ele diz que foi na montanha Couso. Ele caiu no chão e começou a ter convulsões e transformou-se no lobo. E disse que encontrou mais 2 lobos e que ele não sabia que os outros também eram humanos. E andaram durante 5 dias seguidos. Eles tornaram-se amigos onde cometiam esses atos. E ele disse também que quando recuperava a sua forma humana, ele se lembrava de tudo. Então, claro, o juiz o que é que faz? Diz, então, já que é assim, transforme-se à minha frente, se faz favor, porque nós queremos ver isso aí, não é? Se isso é verdade. Só que, claro, que o Manuel, muito inteligente, disse que a maldição só tinha durado durante 13 anos e nem por acaso terminou uma semana antes de julgamento. Que chatice. E pronto, depois vários médicos o examinaram para ver se ele estava maluco, mas tudo estava bem. E depois do julgamento concluiu-se que ele não estava louco, nem sofria de nenhuma doença mental. Ele disse onde estavam os restos mortais de algumas vítimas e teve de pagar R$1.000 por cada vítima. Eu não sei quanto era R$1.000 na altura, porque já foi há 200 anos, não é? Mas devia ser bastante. E a 6 de abril de 1853 ele foi condenado à pena de morte. No entanto, um hipnotizador francês decidiu enviar uma carta ao Ministro da Justiça com as suas dúvidas sobre a condição de Manuel. Ele não estava nada satisfeito com a avaliação dele, queria ver se havia alguma coisa que pudesse fazer para estudá-lo, ver se passava alguma coisa no cérebro dele. Lá está, como eu disse no início, eu gosto de saber a mente das pessoas, o que é que se vai nas mentes das pessoas, e é graças a estas pessoas que isso acontece, não é? Que nós sabemos porque é que a maioria das pessoas que fazem estes crimes têm algum problema, não é? E então ele enviou uma carta à Rainha Elizabeth II a pedir a sua intervenção para poder avaliá-lo antes de ser executado. Então a Rainha acabou por concordar a mudar a sentença de morte para prisão perpétua. Não se sabe muito sobre a sua morte, uns dizem que foi em 1863, outros dizem que foi em 1854, 2 anos após ser preso, na cela por outros, ou que pode ter sido cancro. Sabe-se que ele entrou na prisão, mas não se sabe quando é que ele saiu ou saiu. Mas pronto, então ele nunca chegou a ser estudado. Não se sabe muito porque é que ele fez aquilo, não é? Como eu disse, não íamos chegar a grande conclusão. O que se sabe é que o Manel tinha uma doença psicológica, não é? Mais ou menos, que se chamava licantropia clínica. É uma doença mental, é algo raro, a pessoa acha que se transforma em um lobo ou outro animal. E essas pessoas, elas pensam mesmo que estão a nascer pelos, os dentes ficam mais afiados.
Mas como é uma coisa muito rara, não há muitos estudos feitos. Mas acredita-se que pessoas que tenham isso, que sofrem de algum distúrbio psicológico, não é? Como esquizofrenia, bipolaridade e psicose. Segundo uma pesquisa do Centro de Investigação e Análise de Crimes Violentos e Sexuais, ele tem tudo típico de psicopata em série. Ele planeou quando ia cometer os crimes e como não ser visto, e escreveu as cartas às famílias e escondeu os corpos, já para não falar de venda tudo das vítimas. O que eu não entendi é que quando ele supostamente se transformava, não é? Se ele depois comia mesmo as vítimas, o que é que acontecia às vítimas? Eu não sei, eu não consegui encontrar nada sobre esse assunto, com muita pena minha, porque era uma coisa que eu gostava mesmo de saber. Mas não faço mesmo a mínima que é que ele fazia, se a gordura era mesmo das vítimas. Sei que ele vendia a roupa e os pertences das vítimas, mas nada mais, eu não faço mesmo a mínima ideia, infelizmente. É um caso muito antigo, muito antigo. Bem, conclusão, não sei de nada, sei que ele claramente era psicopata, não é? Tinha algum transtorno, não é? Não sabemos qual ao certo, porque é muito antigo, não se conseguiu fazer nada com ele, nenhum estudo com ele. Dizem que ele morreu em 1863, outros dizem 1854, por isso são mesmo datas muito distintas e não se sabe porquê. Por isso não sei mesmo dizer o que é que se passou com ele, mas pronto, ele simplesmente tinha vontade de matar, não é? Penso que ele não terá matado a mulher dele, mas se calhar isso foi um motivo para ele ter raiva, não sei, da vida, eu não faço a mínima ideia. Há uns filmes inspirados na história de Roma Santa. Se quiserem, se estiverem interessados, eu não consegui encontrar os filmes na Netflix, nem na Amazon Prime, por isso não vi. Mas há vários, e um deles é A Floresta do Lobo, mas é um filme muito antigo, 1971, e outro que é a Roma Santa, a Caça à Besta, e que foi lançado em 2004. Não sei quanto perto da realidade isto estará, mas penso que isto será mais ficção, por aquilo que me dá a entender. Tenho pena que este caso aqui não tenha mais reconhecimento, porque é um caso muito interessante, não é? Para sabermos antigamente como era. Ainda está a haver muitas pesquisas, e não assim, não existem muitas pesquisas feitas nele, a tentar encontrar o porquê e onde é que ele morreu, o que é que ele fez às vítimas. Ainda existem pessoas a pesquisar, mas mais eu não faço a mínima ideia e tenho mesmo pena disso. E espero que tenham gostado do meu podcast. É o meu primeiro, sei que tenho muito que aprender e melhorar, mas é para isto que eu estou aqui, para vos partilhar as minhas informações, o meu interesse, mas também aprender, não é? E pronto, eu vou tentar fazer todas as semanas um podcast sobre o True Crime, mas eu tenho 2 filhos, por isso não é fácil. Eu trabalho também e pronto. Eu vou meter este vídeo também no YouTube. Não me vão ver, só vou meter imagens se vocês estiverem interessados. Não há muitas imagens sobre este caso porque, obviamente, é um caso muito antigo e não há fotografias dele. Há retratos, não é? Tipo, desenhos dele, como é que ele parecia, mas não faço a mínima ideia mesmo, não faço a mínima ideia. O que eu também esqueci-me de dizer foi que não se sabe se a parte dele ter sido criado como uma menina e depois mudar para menino, ter um micropénis, se aquilo afetou também psicologicamente, não é? Pode ter sido,
não acredito muito que seja isso. Pronto, desculpem os meus ans todos, mas falo mesmo assim sempre. E pronto, vou tentar para a semana estar aqui com um caso muito interessante. Eu só queria fazer mesmo este caso aqui porque o outro vai dar cabo da minha paciência. Eu já estive a estudá-lo e enquanto eu tiver este caso na cabeça não me consigo concentrar no outro. E queria mesmo partilhar o próximo caso com vocês porque é super interessante. Eu nunca ouvi falar neste caso. Existem filmes, documentários, filmes sobre aquele caso que eu vou fazer, mas nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar na condição que ele teve, o assassino, não é? Por isso é mesmo muito interessante. Espero que voltem e que vejam, porque é mesmo muito importante aquele caso, saber, porque eu não encontro informações em Portugal sobre aquela condição e está a dar cabo da minha paciência. Eu vou ver casos já televisão sobre aquela condição que existe mesmo. Vocês depois vão ver. Não quero falar muito porque eu não gosto de spoilers. Não consigo ver spoilers nos filmes, nas séries e tudo, o que é que vai acontecer, não consigo, porque perco logo o interesse em tudo. Mas isto no caso de novas temporadas, não é? Se for para ver como é que é uma série ou um filme, claro que vou ver o trailer, mas spoilers, não, obrigada. E pronto, obrigada por estarem aqui comigo e por me acompanharem e até à próxima, e espero mesmo que voltem com um caso super interessante. Mesmo, eu espero que as pessoas comecem a falar mais sobre as condições psicológicas que existem, não é? Porque existem mesmo bastantes que levam aos assassinos ou sei lá, as pessoas que fazem, que são más, não é? Que fazem estas coisas. É isto, a esquizofrenia, há muita coisa, mas o próximo caso eu nunca ouvi falar, e quando ouvi falar daquilo eu fiquei, o quê? Como é que isto é possível? Isso nem existe. E realmente eu vou pesquisar e não encontro informações em Portugal, por isso eu quero falar sobre isso. Desculpem eu estar-me a repetir, mas eu acho super interessante falarmos sobre estas doenças, porque não é só coisas boas que existem. Tem-se que falar sobre doenças para as pessoas não se sentirem sozinhas, não é? Não se sentirem sozinhas quando acontece aquilo com elas têm que compreender elas próprias. Acho que isso é super interessante e por isso é que eu decidi criar este podcast para falar sobre esses casos e partilhar com vocês, e vocês aprenderem alguma coisa comigo, espero eu, e eu aprender com vocês também, porque depois eu também quero saber a vossa opinião sobre as coisas, não é? E pronto, obrigada, até à próxima, espero que fiquem bem e tenham uma boa semana.